Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Meu amigo e minha amiga, graças a Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, está escrito o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora de cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Observe, meu amigo, minha amiga, que Jeremias era um homem de Deus, um profeta. E como todo profeta verdadeiro, ele ouvia claramente a voz de Deus. Deus falava com ele e Jeremias transmitia as palavras do Senhor para o povo. E a maneira que Deus, ele quis falar com Jeremias dessa vez, foi levando ele à casa de um oleiro. Ele tinha feito um vaso de barro, e esse vaso de barro tinha se quebrado na sua mão. Então ele começou a fazer um outro vaso. Daquele vaso quebrado, ele começou a fazer um outro vaso, um vaso novo. E Jeremias, vendo aquilo, assistindo aquela cena, então Deus, ele fala com ele a respeito da nação de Israel. Como que estava a nação de Israel nessa época de Jeremias? No versículo de número 15 diz assim: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Ou seja, o povo estava se esquecendo de Deus, queimando incenso à vaidade. Ou seja, estavam praticando a idolatria, adorando outros deuses, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Veja, meu amigo, veja, minha amiga, que o povo de Israel tinha se esquecido de Deus. Estava totalmente entregue ao pecado horrível da idolatria, que, diga-se de passagem, é o pecado que Deus mais odeia, é o pecado da idolatria. É uma prostituição espiritual. E Deus está dando a palavra dele para Jeremias, e depois Deus vai falar com Jeremias para ir e falar para o povo a respeito dessas palavras. Mas o povo, ele estava tão corrompido que eles começaram, Jeremias falou a palavra, transmitiu a palavra ao povo de Israel, mas olha a reação deles. Então disseram, no versículo 18, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. O povo estava tão esquecido de Deus, tão afastado de Deus, que eles ficaram contra Jeremias. Eles não aceitaram o que Jeremias falou para eles. Eles não aceitaram a palavra de Deus. Deus sabia que nos dias de Jeremias ainda, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, haveria de fazer uma destruição muito grande ali em Jerusalém. Aquele povo
pereceria. Tanto é que Deus diz assim no versículo 17: com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Ou seja, havia uma iminência de qualquer hora vir o dia da perdição do povo de Israel. Então Deus, no seu amor, Ele está ordenando a Jeremias para falar com o povo que ele pode consertar aquele povo, que estava como um vaso quebrado, que um vaso quebrado não serve para nada, a não ser para ser jogado fora, ser descartado. Mas Deus, Ele queria fazer como fez aquele oleiro, que ao invés de jogar o vaso fora, ele quebrou ele, mas fez daquele vaso quebrado barro, ele desfez aquele vaso quebrado e fez um vaso novo. Ao invés de jogar aquele povo fora, ao invés de desejar que viesse o dia da perdição sobre o povo de Israel, Deus queria consertar eles. Por isso que Deus dá a ordem para eles converterem do seu mau caminho, melhorar os seus caminhos e as ações deles. E Deus ainda manda Jeremias dizer claramente que estava forjando o mal contra eles. E olha que interessante, se nós lermos aqui no versículo de número 7 e 10, Deus está dizendo, olha, é como se Deus estivesse dizendo assim: ó povo de Israel, não é porque eu disse que o mal vai vir, que o mal tem que vir. Não é porque eu disse que eu estou projetando o mal contra vocês, que eu quero enviar o mal. Se vocês se arrependerem, ainda existe uma esperança. Se vocês consertarem os seus maus caminhos, melhorarem as vossas ações, eu vou me arrepender do mal, ou seja, eu não vou deixar o mal vir sobre vocês. Da mesma forma que se eu falar para uma nação que eu vou fazer o bem para essa nação e essa nação não me obedecer, então eu não vou fazer o bem. Então veja que o bem e o mal sobre a nação de Israel estava condicionado com as ações deles. Seria de acordo com as ações, os caminhos do povo de Israel. Infelizmente, nós sabemos o final da história, que o povo de Israel não quis se arrepender, e Nabucodonosor veio, e o dia da perdição de Israel veio, e o povo foi levado cativo. Os que não foram levados cativos foram mortos, e só ficou ali na terra aquelas pessoas pobrezinhas que não tinham nada mesmo. Minha amiga, meu amigo, Deus, Ele nos manda seguir o bom caminho, praticar as boas obras. Se nós fizermos o bem, nós vamos colher as bênçãos de Deus. Mas se nós fizermos o mal, mesmo nós sendo salvos, mesmo nós sendo pessoas de Deus, que nós formos pessoas de Deus, nós somos. Se nós fazermos o mal, nós vamos colher o resultado das nossas obras, mesmo sendo salvos. Se Deus disser para nós, olha, como Ele diz na sua palavra, age dessa forma, corretamente, anda no meu caminho, procure a paz, a santificação, e nós obedecermos, nós vamos ser abençoados. Mas se nós não obedecermos, mesmo sendo de Deus, nós vamos sofrer juízos aqui nessa terra. Nós vamos entrar em condenação aqui nessa terra, ainda que nós não venhamos perder a salvação, mas o castigo virá, porque o nosso Deus nos disciplina, nos castiga, assim como um pai disciplina o seu filho. Minha amiga, meu amigo, o que aconteceu com Israel foi que Deus teve que fazer eles novamente. No final dos tempos, e vem logo, o remanescente de Israel será um vaso novo e será salvo para a glória e honra de Deus Pai, de Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Aqui, o pastor Eliezer, de Cordisburgo, Minas Gerais. Nós estamos no campo missionário aqui em Mariápolis, São Paulo, perto do Mato Grosso do Sul, quase na divisa. Se você quiser
que nós venhamos estar orando por você. Nosso WhatsApp é o 31 997 74 0420. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida e faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.